Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá e bem-vindos! Sabe aquela situação? Você olha para alguém que é, assim, tecnicamente brilhante, um currículo impecável, e pensa, como essa pessoa pode tomar umas decisões tão ruins na vida? Seja no trabalho ou na vida pessoal, parece que falta alguma coisa, né? Uma peça que o brilhantismo técnico simplesmente não cobre. É exatamente essa peça que a gente vai investigar hoje. A nossa análise mergulha nas ideias de um livro que, olha, mudou as regras do jogo. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Nossa missão aqui é usar um resumo bem detalhado dessa obra para entender por que gerenciar as nossas emoções pode ser muito mais decisivo para o sucesso do que ter um QI lá na estratosfera. Essa pergunta que você fez é o ponto de partida perfeito. Porque, por muito tempo, a gente viveu sob o que alguns chamam de a tirania do QI. Acreditava-se que a inteligência era uma coisa só, mensurável, quase como medir a altura de alguém, sabe? Se o seu QI fosse alto, pronto, o sucesso era praticamente garantido. Era uma visão muito lógica, muito matemática da vida. O que o Goleman fez e que foi tão impactante foi virar essa mesa. Ele argumentou que existe um outro tipo de inteligência, uma que não aparece nos testes tradicionais, mas que, assim, está em todas as nossas interações, em todas as nossas decisões. A grande sacada dele, que vai guiar toda a nossa conversa, é que inteligência não é só pensar bem, é fundamentalmente sentir bem para poder agir melhor. Certo, mas vamos trazer isso para a prática, porque quando se fala em inteligência emocional, muita gente pensa que é só sobre ser bonzinho, sorrir o tempo todo, nunca sentir raiva. Mas a definição do Goleman, pelo que eu entendi do material, é bem mais técnica e menos ingênua que isso, certo? Não é um manual de boas maneiras. Exatamente. Esse é o primeiro e talvez o maior equívoco. Goleman não está falando sobre reprimir emoções ou ser uma pessoa passiva. Pelo contrário, ele define a inteligência emocional como um conjunto de 5 competências, bem específicas e ativas. É tipo um kit de ferramentas, não um concurso de simpatia. Ok, então vamos abrir essa caixa de ferramentas. A primeira competência que o material destaca é a autoconsciência. Isso de cara soa um pouco óbvio, né? Tipo, todo mundo não acha que se conhece? É o que parece, mas a autoconsciência que o Goleman descreve é mais profunda. Não é só saber que você está com raiva, é entender por que você está com raiva, é reconhecer o gatilho, é perceber como essa emoção se manifesta no seu corpo. Talvez com um nó no estômago, os ombros tensos, sabe? É a capacidade de se observar em tempo real, quase como um espectador da própria mente. Sem isso, todo o resto desmorona. Entendi. É a base de tudo. E a segunda, a autorregulação, seria o que fazer com essa informação, então? É aqui que entra o não surtar quando o chefe faz uma crítica? Exato. Mas, de novo, não é sobre engolir o sapo. É sobre escolher a sua resposta. A autorregulação é a habilidade de 1. Gerenciar seus impulsos. A raiva está lá. A autoconsciência te avisou. A autorregulação é o que te permite respirar fundo e, em vez de dar uma resposta atravessada, dizer algo como: ok, preciso de um momento para processar isso. É a diferença entre ser reativo e ser responsivo. Faz todo sentido. E a motivação? Como as emoções se conectam com a capacidade de perseguir um objetivo? Eu sempre pensei em motivação como algo mais ligado à disciplina, uma coisa meio fria. Goleman vira essa lógica também. Ele mostra que as pessoas mais motivadas não são as que ignoram as emoções, mas as que conseguem canalizar essas emoções. Pensa numa atleta que usa a frustração de uma derrota como combustível para treinar mais, ou um empreendedor que usa a paixão por uma ideia para superar os obstáculos. É usar o poder do sistema emocional para servir a um propósito de longo prazo, sabe? Em vez de só buscar a gratificação imediata. Ok, então as 3 primeiras são sobre o nosso mundo interno.
E as duas últimas, empatia e habilidades sociais, são sobre como a gente projeta isso para o mundo. Perfeito. A empatia é a ponte. É a capacidade de ler as emoções dos outros, de entender o ponto de vista deles mesmo que você não concorde. Não é sentir pena, é compreender o mapa emocional da outra pessoa. E as habilidades sociais são a aplicação de tudo isso. É usar sua autoconsciência, sua autorregulação e sua empatia para construir relacionamentos, para persuadir, para liderar, para resolver conflitos. É onde a inteligência emocional fica visível para o mundo. Certo, o modelo é bem robusto, mas eu me pergunto, se essas habilidades são tão cruciais, por que a gente parece ser tão ruim nelas como sociedade? A gente vive numa era de informação, de educação, e ao mesmo tempo a gente vê uma epidemia de ansiedade, de polarização, gente se agredindo por qualquer coisa online. Parece que a gente aprendeu a construir foguetes, mas não a ter uma conversa difícil. Essa é a crítica central de Goleman. E ele vai buscar resposta na biologia, na arquitetura do nosso cérebro. Ele argumenta que nossos sistemas, principalmente o educacional, passaram séculos focados em fortalecer uma parte do cérebro, o neocórtex, que é o centro da razão do pensamento lógico. Enquanto isso, ignoraram completamente a educação da outra parte, o sistema límbico, nosso centro emocional. Ah, então essa briga entre razão e emoção não é só uma figura de linguagem, é algo que acontece fisicamente no nosso cérebro. É totalmente físico. Goleman popularizou um conceito da neurociência que é a chave para entender tudo isso. Imagina que a gente tem duas estruturas principais numa disputa constante. De um lado, no sistema límbico, a gente tem a amígdala cerebral. Pensa nela como o alarme de incêndio do cérebro. Ela é ultra rápida, primitiva e projetada para reagir a ameaças. É o centro do lutar ou fugir. Ok, o nosso sistema de alerta. Exatamente. E do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal. Essa é a parte mais moderna do cérebro, fica aqui atrás da nossa testa. É o nosso CEO, o centro executivo. Ele é responsável pelo planejamento, pela ponderação, pelo controle de impulsos, por pensar nas consequências. O problema é que ele é muito mais lento que a amígdala. E o que acontece quando esse alarme de incêndio dispara? Acontece o que Goleman chama de sequestro da amígdala. Numa situação de estresse, uma crítica em público, uma fechada no trânsito, um comentário ofensivo na internet, a amígdala dispara o alarme. E aí ela inunda o sistema com hormônios de estresse, ela efetivamente desliga a comunicação com o córtex pré-frontal, o CEO é colocado para fora da sala e o segurança impulsivo assume o controle total. Nossa, isso explica muita coisa. Me dá um exemplo moderno. Como a gente vê esse sequestro acontecendo hoje em dia? Pensa na cultura de respostas imediatas das redes sociais. Um executivo vê uma notícia negativa sobre a empresa dele. A amígdala dispara. Ameaça. Em vez de esperar, de consultar a equipe de comunicação, de usar o córtex pré-frontal para elaborar uma resposta estratégica, ele pega o celular e, pá, dispara um tweet raivoso e defensivo. Em minutos, o valor das ações da empresa despenca. Aquilo não foi uma falha de estratégia de negócios, foi um sequestro da amígdala em praça pública com consequências de milhões de dólares. É a tese de Goleman acontecendo em tempo real. É uma imagem poderosa. A gente age primeiro e pensa depois, porque a parte do cérebro que pensa depois foi momentaneamente desligada. E o material que a gente analisou menciona que isso tem consequências que dá para medir, certo? Não é só sobre passar vergonha. Exatamente. Estudos mostram que, nesse estado de sequestro emocional, a nossa memória de trabalho é prejudicada, a nossa atenção se afunila, a gente só consegue focar na ameaça e, o que é crucial, nossa capacidade de tomar decisões complexas e ponderadas vai por água abaixo. Quantas decisões terríveis em relacionamentos ou finanças foram tomadas no calor do momento? Não é coincidência, é neuroquímica. Ok, o cenário parece um pouco pessimista. Nossos cérebros estão programados para essas explosões emocionais que sabotam nossa capacidade de pensar. Então a gente está condenado a ser refém da nossa amígdala para sempre? Não, e aqui vem a parte mais revolucionária e otimista de toda a teoria. Goleman argumenta, com base em pesquisas sobre neuroplasticidade, que as competências emocionais
Não são traços fixos de personalidade, como a cor dos olhos. Elas são habilidades. E como qualquer habilidade, podem ser aprendidas, praticadas e fortalecidas ao longo de toda a vida. Então é como ir para a academia, mas para o cérebro. Você pode, de forma deliberada, fortalecer a conexão entre o CEO racional e o alarme de incêndio emocional. É a analogia perfeita. Cada vez que você pratica uma dessas competências emocionais, você está literalmente criando e fortalecendo as vias neurais entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Você está treinando o CEO a ouvir o alarme, mas não a deixar que ele tome o controle do prédio inteiro. Com o tempo e a repetição, a resposta ponderada se torna mais rápida e mais automática do que a reativa. Isso é fascinante. Então, vamos para a prática. Quais são os exercícios que o nosso material de apoio extraiu para essa academia cerebral? O primeiro exercício é o mais simples na teoria e talvez o mais difícil na prática. Criar o hábito de pausar. Entre o estímulo, aquele e-mail raivoso que chegou, e a sua resposta, você precisa criar um espaço, por menor que seja. Pode ser uma respiração profunda. Pode ser se levantar e tomar um copo d'água. Mas no calor da hora, quando a amígdala já está no comando, como a gente sequer lembra de pausar? O impulso de responder é gigantesco. Ativo é a regra das 24 horas. Recebeu um e-mail que te deixou com ódio, proíba-se de responder por 24 horas. O que essa regra faz, do ponto de vista neurológico, é garantir o tempo necessário para o sequestro da amígdala passar e o córtex pré-frontal voltar a ficar online. Depois de praticar isso com uma estrutura, fica mais fácil aplicar em situações mais rápidas. Essa pausa é o tempo que o CEO precisa para voltar para a sala de reuniões. Ok, pausar para dar tempo à razão. E a segunda ferramenta? O material fala sobre nomear as emoções. Parece um pouco simplista. Como só dizer "estou com raiva" pode ajudar? É contraintuitivo, mas o efeito é profundo. Pensa comigo. Quando você está no meio de um turbilhão emocional, você é a emoção. Não existe distância. No momento em que você para e diz para si mesmo, ok, o que eu estou sentindo agora é frustração misturada com ansiedade, algo mágico acontece. Você está usando a linguagem, uma função do córtex pré-frontal, para descrever uma experiência do sistema límbico. Então você está forçando o CEO a analisar o alarme em vez de ser dominado por ele. Exatamente. O ato de nomear cria uma separação. Você não é mais a raiva, você é a pessoa que está observando a raiva. Esse pequeno ato cognitivo já começa a modular a intensidade da emoção. É como acender uma luz num quarto escuro. A emoção não some, mas agora você pode vê-la pelo que ela é, em vez de tropeçar nela. Isso faz muito sentido. É uma ferramenta de autoconsciência que leva direto para a autorregulação. E sobre a empatia? Como se treina a empatia? Especialmente com pessoas de quem a gente não gosta, ou de quem a gente discorda fundamentalmente. Esse é o nível avançado do treino. Uma técnica poderosa é o que se chama de virada de perspectiva. Tente, por um momento como um exercício puramente intelectual, defender o ponto de vista da outra pessoa para si mesmo. Tente construir o argumento mais forte possível para a posição dela, baseado no que você imagina que sejam as emoções, os medos, os desejos dela. Você não precisa concordar, mas o exercício força seu cérebro a sair da sua própria trincheira emocional e a visitar, mesmo que brevemente, o território do outro. Isso enfraquece a certeza reativa e abre espaço para a compreensão. Uau! Pausar, nomear e virar a perspectiva. São ferramentas muito concretas. Olhando para trás na nossa conversa, fica claro que a mensagem de Goleman é muito mais sofisticada do que parece. Não é sobre ser fraca ou reprimir emoções. É o exato oposto. É sobre ser forte o suficiente para entender e usar as emoções como dados, como informação valiosa. Precisamente isso. A emoção te diz o que é importante para você. A raiva pode sinalizar que um limite seu foi violado. O medo pode sinalizar um perigo real. A alegria pode sinalizar que você está no caminho certo. Ignorar esses sinais é como dirigir um carro com o painel de instrumentos todo coberto.
A inteligência emocional é a habilidade de ler esse painel e então usar o volante e os pedais, a razão para dirigir o carro na direção que você quer ir. E isso nos leva a uma frase do material que parece resumir toda essa filosofia de forma brilhante. Quem não governa as próprias emoções será governado por elas. Não tem meio termo. Ou você está no comando, ou é um passageiro reativo da sua própria biologia. O que nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação que emerge de tudo isso. Se a inteligência emocional não é um dom, mas uma habilidade que pode ser ensinada e aprendida, e se ela é tão ou mais determinante para o nosso bem-estar, para a qualidade dos nossos relacionamentos e para o nosso sucesso, do que a inteligência puramente lógica, a pergunta que fica é: o que a gente está esperando? Qual seria o impacto se os nossos sistemas educacionais, corporativos e até a forma como a gente cria nossos filhos começassem a levar a sério essa alfabetização emocional? O que mudaria no mundo se aprender a gerenciar a frustração, a cultivar a empatia e a comunicar o que sentimos de forma construtiva fosse considerado tão fundamental quanto aprender matemática ou história? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.